Foram 3 dias de marcha até atingir o Jordão e mais 2 dias de caminhada às margens do rio para chegar ao seu objetivo. Arão agradeceu muito e todos partiram em direção às terras altas para reaver aquelas pastagens. Houve conflito entre os nômades e os invasores. Mataram os homens e aprisionaram as mulheres e crianças, escravizando-os. Mais adiante foram vendidos em mercado humano para servirem a reis e príncipes da região. Joshua costumava fazer isso e não tinha vergonha de se intitular o maior comerciante de que se podia ter notícia. Deitava-se com suas mulheres dependendo do seu gosto e as mais novas tinham sua preferência. Foi assim que Abigail conquistou o coração daquele guerreiro, pois sua simplicidade e bom coração fizeram com que ele em pouco tempo a quisesse com frequência e deixasse as outras esposas em segundo plano. Houve ciúme e consternação naquele harém, mas nada mudou nas determinações do chefe da família. Logo Abigail engravidou e deu à luz um herdeiro de nome Josafá, que passou a crescer naquele ambiente inóspito. Passaram-se os anos e Josafá crescia alegre e feliz até que um dia a família de Joshua entrou em conflito com outra família de nômades em disputa de territórios a serem cobrados para comércio. Deu-se um conflito extenso de vários dias e Joshua tombou ferido mortalmente. Josafá contava com 12 anos e já estava sendo preparado para tornar-se um guerreiro. E foi assim que, após algumas disputas internas, ele saiu vitorioso, não pela sua pouca idade ou complexão física, mas por sua inteligência, perspicácia e muita astúcia que assombraram seus irmãos mais velhos, pois parecia uma pessoa madura que emitia opiniões firmes a respeito do grupo, da família e dos destinos a serem tomados por estes nômades. Ele aconselhou que deveriam continuar em suas atividades de comércio, mas em vez de brigas, se uniriam com a outra família de nômades para em seguida armar uma cilada e depois derrotá-los, vingando a morte de seu patriarca. Assim se sucedeu, uniram-se oferecendo algumas esposas aparentando começar a vida compartilhando os ideais do chefe do grupo rival de nome Al-Hassum, de procedência árabe. Ele não gostava de ser contestado, era cruel em seus afazeres e costumava tratar mal suas mulheres e os homens que haviam sido vencidos. Passaram-se 5 meses e eis que, já próximo da vivenda de Arão, armou-se uma emboscada e ceifaram a vida de Al-Hassum e de metade da sua tribo, restando algumas mulheres e muitos artigos para negociar. A tribo de Josafá duplicou sua fortuna e passaram a adquirir terras próximas para se estabelecerem como um povo, uma pequena aldeia, sem deixarem de fazer negócios com mercadores e continuando como viajantes para negociar sua produção. Eram nômades, mas com terras fixas. Josafá transformou aquela pequena família em um grupo maior controlando vários alqueires de terra. Foi aí que Josafá decidiu que seus irmãos mais velhos deveriam aprisionar mais gente para ajudar na lavoura e no cultivo de grãos. Partiram para escravizar mais pessoas. Abigail, preocupada com o destino do filho, pediu que Josafá parasse com aqueles conflitos. Oh, minha mãe, não vê que somos os dominadores? Não iremos vencer sem a ajuda desses escravos. Pare, Josafá. Ou encontrarás muitos inimigos em teu caminho, principalmente estes judeus que não gostam de perder suas terras e seus escravos. E Josafá recuou por um tempo. 18. O casamento de Josafá. A formação da tribo se deu com o passar dos anos, utilizando técnicas de guerra para manter a sobrevivência, tendo que contratar até uma milícia para ajudar na proteção das fazendas. Depois de 10 anos, Josafá, já um adulto, resolveu percorrer terras mais distantes à procura de pastos mais verdes com o objetivo de prosseguir com a criação de ovinos e caprinos. Desde séculos anteriores estas culturas eram apropriadas para aquela região. Não obstante os avisos de seus irmãos mais velhos, reuniu um pequeno grupo de soldados armados e partiram em direção ao norte, fronteira com o povo dos assírios que tinham fama de habilidosos guerreiros. Mas Josafá não tinha receio dessas inconveniências e acreditava na sua inteligência para conseguir o que queria.
Após 10 dias de cavalgada, atingiram a foz do rio Eufrates, que dividia a região entre assírios e macabeus, e sua disputa por terras se apartavam por vários séculos. Josafá queria um pedaço daquelas terras, que diziam ser ideais para a plantação de tâmaras e frutas daquela região. Sentia falta de uma companheira, e foi assim que Josafá desposou Marsânia, de uma tribo nômade próxima a eles e que entendia dos costumes do grupo. Mas, não satisfeito, Josafá correu atrás de outras mulheres para compor seu harém. Em uma dessas incursões a tribos próximas, descobriu que na área dos macabeus havia mulheres dóceis que davam boas esposas, e foi assim que Josafá, ou futuro Charles, se preparou para encontrar outra esposa em prol de satisfazer seus desejos de conquista e glória, principalmente no campo feminino. Deu-se o primeiro confronto entre os macabeus e o grupo de Josafá. Eles saíram vitoriosos, confiscando seus pertences e criações, mas Josafá não encontrou nenhuma esposa para satisfazê-lo. Em um terceiro conflito, vislumbrou uma jovem de cabelos cor de mel e olhos amendoados, que fazia gestos estranhos, mas tinha um olhar penetrante, de nome Antibes. Logo Josafá se interessou por esta moça, que foi afastada do grupo de prisioneiros. Os homens foram executados e deixados para trás, para serem comidos por aves e animais. Antibes não falava uma palavra, visto que tinha dificuldades em entender aquela linguagem dos nômades e sua cultura. Não se permitia fixar olhares em qualquer homem, com exceção de seu patriarca e seu futuro esposo. Antibes, ou, futuramente, Sara, tinha a impressão de que o homem de porte atlético e que seria o chefe daquele bando, não parava de fitar-lhe a presença. Foi quando, após 2 noites, foi levada ao encontro de Josafá, que lhe dirigiu palavras meio agressivas, pois não estava sendo correspondido. Na cultura dos macabeus, os homens tinham que cortejar a família da pretendente e ofertar ouro e óleos para iniciar um relacionamento mais sério com as mulheres. Séculos antes, seus dogmas foram sacramentados por juízes e divindades que orientavam a sociedade e a conduta daquele povo crente em uma vida após a morte, e que o respeito às suas divindades e leis eram necessárias para uma convivência com as autoridades das tribos. Josafá, sem tolerar aqueles costumes, mandou aprisionar Antibes em uma tenda especial para que ela pudesse repensar o que tinha sido dito. Ela, que contava com 16 anos e não tinha pais, já mortos pelas forças de Josafá, passou a chorar copiosamente, pois sentia-se como uma prisioneira daqueles homens sem moral e sem coração, pois destruíram seu povoado, sequestraram as mulheres e mataram seus animais. Nada restava para Antibes senão tentar suicídio, pois, na sua religião, em momentos como este, morrer com honra era o que restava para este povo já sem fé em um futuro promissor. Aplicar a ponta de uma lança ou um punhal contra seu ventre seria a saída mais feliz para ela. Foi então que Josafá chamou-a novamente em sua tenda e a cobriu de joias, pedindo que ela ficasse ao seu lado. Antibes, assustada perante aquele homem, rejeitou as oferendas e pediu para se retirar. Isto só aumentou a ira de Josafá, que, desta vez, amarrou-a junto à tenda e pediu para que seus homens deixassem a prisioneira sem água ou comida por 3 dias e 3 noites. Ao final, quase desfalecida, ela pediu perdão para o homem que seria seu amo, seu executor e seu algoz. Passaram-se 30 dias e Josafá deixa alguns homens montados para guarnecer as terras recém-conquistadas e partiu em direção à sua tribo levando consigo os troféus da glória. Ao chegar, foi saudado por todos como grande guerreiro e deixou os seus triunfos para que todos vissem sua vitória. Abigail pediu então ao filho compaixão para com os vencidos, principalmente com as mulheres já maltratadas pelos longos dias de cativeiro e viagem, dando como por encerrada a sessão de maus tratos. Abigail tinha muita influência sobre Josafá e queria que o filho parasse de se arriscar em empreitadas como estas, porque todos passavam a depender de suas habilidades para se relacionar com os vizinhos e os grupos rivais. Em noite próxima,
Josafá apresentou Antibes à sua mãe, revelando que estava apaixonado por aquela beleza singular. Ela seria seu maior troféu, mas Antibes se negou a dormir com Josafá, porque seus costumes não permitiam que fosse feito daquela forma. Apesar de ser cativa, relutava com todas as suas forças das investidas de Josafá, chegando a chutá-lo várias vezes por tentativas frustradas. Josafá então perdeu paciência e mandou executar Antibes que, na última hora, suplicou perdão ao seu amo. Assim, Josafá, Charles, possuiu fisicamente aquela menina mulher e, com muito choro após o ato, Antibes prometeu, com toda a sua força, que não respeitaria aquele homem bruto e grosseiro. Passaram-se meses e, aos poucos, Antibes foi tolerando Josafá, que se demonstrava cada vez mais amável com aquela mulher que não conseguia dar um filho a ele. Ele tinha mais 2 mulheres, cada uma já gerara 2 rebentos para aumentar o tamanho da tribo, mas Antibes ainda não tinha gerado nenhum. Foi levada a um curandeiro para serem preparadas poções que aumentassem sua fertilidade e a fizessem gerar o tão esperado filho de Josafá. Mais 3 anos se passaram e finalmente Antibes engravidou e gerou um menino que nasceu para a alegria de todos, principalmente a de Josafá que já considerava a sua primeira esposa. Passaram-se mais 5 anos e todavia, o menino não resistiu a um surto de cólera e morreu, deixando todos constrangidos e desesperados. Abigail levou o corpo do menino a um curandeiro e ambos o ofereceram aos deuses, após ser queimado em ritual próprio dos nômades. Antibes chorou por vários meses até ser agraciada com nova gestação, agora sem necessidade de nenhum tipo de tratamento ou estimulante. Foi abençoada pelo mundo espiritual que, vendo o sofrimento daquela mulher que tanto amou a criança, decidiu que, mesmo sem nova programação, mandaria um espírito conciliador para acalentar aquela família. Assim nasceu o espírito de Carlos, que fora chamado Orivando, em homenagem a um deus pagão que lembrava a fertilidade e a guerra. Momentos de alegria tomaram conta daquela tribo perdida naquela região e foi comemorado o nascimento do novo rebento com muita bebida e um carneiro sacrificado. Todos ficaram felizes com o novo herdeiro de Josafá. Momentos de angústia geraram desconfiança ao verem Orivando ficar roxo, com problemas respiratórios, alguns dias após o nascimento. Porém, logo o recém-nascido tomou forma e começou a crescer saudavelmente. Pareciam felizes, mas Antibes ainda não esquecera da brutalidade a que fora submetida no início de sua vida com Josafá, mas, resignada, aceitava seu esposo e já tinha certa compaixão para com ele. Passaram-se vários anos e Josafá e sua tribo voltaram para a região dos Macabeus, agora à procura de mais pastos, visto que a seca que se abateu sobre a região da sua fazenda resultou em vários meses de fome. Todos se deslocaram para outras áreas, inclusive o grupo de Josafá que já contava com uma população de 120 pessoas, incluindo os escravos e sua família, que havia crescido exponencialmente. Tinha que arrumar comida e afazeres para continuarem crescendo e serem respeitados. Nada os detinha, a não ser o destino que os esperava naquelas terras inóspitas que, no passado, pertenceram aos ancestrais de sua melhor esposa, Antibes. 19. Novas terras. Mulher, traga minha espada, ordenou Josafá a sua primeira esposa Antibes. E não esqueça que meu escudo apresentou falhas na última batalha. Quero surpreender esses macabeus, que mandaram recado que nos atacariam em breve. Antibes chorava ao falar com Josafá. Não cansas destas guerras? Queres que nosso filho cresça havendo este derramamento de sangue? Não sabes que dizendo deles? Falas afrontando meu povo, que tanto tem lutado para se manter nestas terras. Ora, Josafá, os deuses estão olhando todos estes sacrifícios. Deixa este povo em paz e verás que nosso progresso será perpetuado. Assim disse Ísis, no passado, para os egípcios. Deixe disso, mulher.
me traga mantimentos e a sacola com água, pois esta batalha será longa e próxima do deserto. Não teremos tempo de nos reabastecer, nossa vitória será contundente e estes teus antepassados já não estão mais aqui para te reconhecer. Ama teu amo e teu futuro está garantido, assim falam nossos deuses Amok e Coros. Não tenhas medo, pois no raiar do sol retornarei para nossa glória. E assim Josafá partiu para mais um dia de guerra. Seu objetivo principal era derrotar aquele pequeno grupo de macabeus que ainda persistia em conflitos por terras, junto com o povo assírio. Passavam das 11 horas da manhã quando o grupo de Josafá caiu em uma emboscada e todos seus soldados caíram dos cavalos para iniciar combates corporais. Poucos conseguiram fugir, mas Josafá e seu grupo mudaram de rumo e estratégia, e passaram a vencer aqueles poucos soldados macabeus. Derramou-se muito sangue e os campos ficaram repletos de corpos espalhados pelo chão. Josafá, ou Charles, saiu-se vitorioso daquele combate, restando poucos macabeus aprisionados para o deleite do grupo de nômades. Conflitos deste gênero eram comuns naquela época, onde a lei do mais forte sempre prevalecia nas decisões das contendas e não fora diferente naquele momento. Josafá ordenou fazer uma grande fogueira, queimar os mortos e recolher o que restara de seus pertences, esta era a lei. Os prisioneiros foram amarrados aos alforjes dos cavalos e passaram a caminhar em direção ao sítio de Josafá. Estavam à espera Abigail e toda a família que, apreensivos, aguardavam por notícias daquela batalha. Ao chegarem, foram saudados como guerreiros vitoriosos. Entre os prisioneiros achava-se um jovem de nome Ramazé que tinha os traços semelhantes a Antibes. Seria uma irmã de sangue de sua esposa e, portanto, um parente nunca visto por ela. Josafá, percebendo a semelhança, mandou executar o jovem, porque não queria pessoas ligadas ao passado de Antibes. Assim fora feito. Antibes, ao saber do assassinato, foi tomar satisfações com o esposo e inquiriu: por que me odeias dessa maneira? Visto que matas uma irmã de sangue, não sabes que também tenho ancestrais? Cada vez que te olho, acho que estou me dando com um animal sem coração. Olha, mulher, ponhas-te no meu lugar. Este homem tentou me matar ainda cedo e ainda defendes este crápula. Não fales assim. Ele era apenas uma criança e veja o que fez contra ti. Apenas estava defendendo seu território e você o manda matar com a mais pura crueldade. Como eu não te suporto, Josafá, e saiu em prantos e choro compulsivo. Foi alcançada por Abigail que, entendendo o que se passava, pediu para que Antibes relevasse aquele fato, visto que seu filho também estava defendendo seu grupo. Assim a noite caiu, em completo silêncio da escuridão. Josafá, arrependido do que fez, pediu a presença de Antibes em sua tenda e se postou aos pés de sua amada, implorando perdão pelo seu ato impensado e prometendo para a esposa que não iria mais acontecer daquela forma. Para Josafá era muito duro se atirar aos pés da mulher, pois este gesto demonstrava a fraqueza de seus atos, mas uma centelha de amor se exteriorizou daquele coração árduo e duro. Antibes chorou e resolveu perdoar o marido, pois já sentia um certo amor por aquele homem que passou a admirar em gestos e atos. A noite passou em silêncio e todos resolveram despertar mais cedo para oferecer aos deuses pequenos animais em sacrifício pelo êxito da batalha do dia anterior. Vários coelhos e uma cabra foram mortos e uma dança com oferenda de objetos também foi ensaiada no ritual. Passaram-se vários meses de crescimento da tribo de Josafá, com abundância de alimentos e bebidas. O excedente era levado para vender em povoado próximo. Aqueles ex-nômades já sentiam que aquelas terras lhes traziam prosperidade. Josafá ficou feliz em saber que Antibes esperaria novo rebento e que nos próximos meses suas colheitas seriam bem aproveitadas. Entretanto, turbulências de ventos anunciavam tempestade próxima e foi assim que as plantações foram perdidas.
culparam os mortos de batalhas anteriores como sendo os culpados por aquela desgraça, mas Josafá insistia que aquele contratempo nada mais era do que um prenúncio de novos tempos. Lê do engano. Após alguns dias, sua tribo fora cercada por mais inimigos, o que forçou Josafá a recuar em retaguarda para as planícies próximas, sem deixar totalmente suas terras. Abriu-se novo conflito e a tirania de Josafá foi decisiva para manter o moral do seu pequeno exército e trazer seus inimigos para um ataque frustrante. Deu-se a batalha final e Josafá foi vitorioso com seu pequeno exército. Novamente sacrificou Macabeus em terras abertas para que todos vissem e não mais quisessem desafiar aquele homem, que tinha astúcia e pouca generosidade. Atribui-se a Josafá o título de guerreiro invencível, pelo menos para seu povo, que não entendia o porquê de tanta agressividade para com os Macabeus, pois um dos prazeres de Josafá era ver seus inimigos agonizarem até a morte, sem piedade, longe dos olhos de Abigail e Antibes. Nunca se ouvira falar tanto de homens com coragem extrema como a de Josafá. Certa noite, após o jantar, Josafá traçou planos para aumentar seu território. Convocou seus auxiliares e pediu que alguns deles mandassem espiões em terras próximas para observar fraquezas dos inimigos e preparar ataques sem resistência. A ganância de Josafá não parava de o atiçar e ele não pretendia parar de amealhar mais fortuna. Matou várias pessoas em nome de seus deuses e não ouvia mais ninguém. Tornou-se um líder sem controle, sem piedade, já não reconhecia seus irmãos, achava que todos eram seus inimigos. Mandou matar sua irmã de 15 anos por achar que ela respondera mal ao seu pedido de ir buscar água. Todos ficaram horrorizados com a crueldade, mas nada mais eram do que espíritos obsessores atuando junto a Josafá que se comprazia com a dor e a desgraça das pessoas. Ninguém passou a gostar mais dele. Antibes já o temia, achava que os deuses maus o haviam possuído e a única maneira de expulsá-lo seria praticar um ritual extremo de expulsão, mas Josafá teria que estar inconsciente e imóvel para se proceder ao ritual. Colocaram uma poção de ervas soníferas, preparadas por uma aldeão próxima a eles e deram misturadas à bebida forte. Josafá iniciou um sono profundo e eis que um espírito veio falar através da boca de Josafá. Não me querem aqui? Mas eu trouxe a glória para este povo. Não acham que foi o suficiente? Pois fiquem sabendo que sem nossa ajuda vocês já teriam perdido todas as suas batalhas. Nós comandamos este hipócrita e não adianta que não sairemos do seu lado. Aorra! Gritava Josafá e todos com medo daquela entidade correram para longe, com exceção de Abigail, o pequeno Orivando e Antibes que exclamaram. Calma, Josafá. Estamos do teu lado e queremos teu bem, ama a nossa família e verás que estes espíritos vão te abandonar. Uma longa noite passou-se com gritos e gemidos até o aparecimento do sol. Josafá despertou sem saber o que tinha ocorrido. 20. Noites de solidão. O segundo filho de Antibes nasceu em altas horas da noite. Chamou-se Zolué, menor que os demais, cujo nome significava pequeno herdeiro. Todos passaram a admirá-lo pelo sorriso fácil de criança dócil. Em muitos momentos do parto, Josafá pediu para sua mãe orar para que aquela criança nascesse saudável. Isto foi inédito, pois há muitos meses Josafá não pedia algo parecido para sua genitora. Com o nascer do sol, todos da tribo prepararam um ritual para anunciar a chegada do novo membro, desta vez da família do seu chefe. No início da tarde, chamaram um curandeiro para avaliar os movimentos de Zolué e foi constatado que o pequeno não tinha os movimentos dos braços sincronizados, o que o gerou certa preocupação, mas a alegria tomou conta daquela tribo e passaram dias em festa para glorificar a chegada do novo membro. Após 10 meses do nascimento de Zolué, Antibes já se preparava para cuidar do seu rebento e iniciar o sono quando foi alertada que parentes distantes seus, da tribo dos Macabeus estavam próximos e desejosos de falar com Josafá,
pois estavam cansados de conflitos e queriam um armistício, um tratado de boa vizinhança. Josafá, com seu temperamento forte, ordenou que seus soldados expulsassem os macabeus, o que gerou intriga com Antibes. Não vês que eles querem a paz? Como podes mandar expulsar essa gente? Ora, mulher, estes homens são espertos, querem a paz para depois promover a guerra. Não tolero estas vizinhanças. Não digas isso, Josafá, é um povo guerreiro, sim, mas também precisam se organizar e trabalhar no campo para sobreviver. Josafá ouviu a ponderação de Antibes e pediu para que os seus soldados trouxessem à sua presença os representantes dos macabeus. Eurotis, um jovem com aspecto de guerreiro, foi logo ao ponto. Vocês trazem muitas guerras, e queremos paz. Para demonstrar nossa boa vontade trouxemos estes 3 carneiros para sua tribo. O que me diz? Josafá pensou e aceitou o presente, com a condição de permitir que seu povo utilizasse o lado norte dos pastos, já próximo do rio Eufrates, para a coleta de água e alimentos que por lá nasciam. Os termos foram aceitos e acertado aquele frágil tratado de boa vontade, para a alegria de Antibes. Assim se passaram mais 3 anos de relativa tranquilidade, quando chegou à região um grupo de forasteiros com a intenção de se instalarem naquelas terras. Novos conflitos surgiram. Provinham da região da Macedônia e traziam muitos animais de criação, logo os macabeus e Josafá se rebelaram contra este povo, iniciando novos conflitos. Após alguns meses, a vitória do grupo de Josafá fez com que os macedônios se retirassem para terras mais longínquas. Enquanto isso, o grupo de Josafá crescia e sua influência também. Conhecido como guerreiro destemido, impunha respeito a todos, e todos o temiam. Antibes passava a admirar mais o esposo, mas tinha reservas quanto ao seu gênio que o fazia, impulsivamente, agredir pessoas sem motivo aparente. Tudo transcorria normalmente até o sumiço de Zolué. Formou-se um escândalo na tribo e todos passaram a procurar o menor que for encontrado sem vida, em um riacho próximo, vítima de punhaladas cruéis. Houve muito choro na tribo e Josafá, não perdoando, partiu para a terra dos macabeus pedindo satisfação por aquele infanticídio. Deram-se muitas explicações e chegou-se à conclusão de que aquele povo nada tinha a ver com o crime. Foi quando acharam pegadas firmes de pessoa de meia-idade, próximo ao local do assassinato, mas não foi possível descobrir a sua origem. Foram momentos de pranto e revolta e Josafá cumpriu o ritual de 7 dias de adoração aos deuses para depois tentar descobrir o verdadeiro culpado. Vários espiões da tribo foram instruídos a relatar qualquer comentário a respeito, até o dia em que se chegou à conclusão que o infanticídio tinha sido cometido por uma pessoa próxima a Josafá. A culpa recaiu sobre uma sobrinha de nome Adilces, que, com pouco mais de 20 anos, sentia forte repúdio pela família de Josafá. Dizia que ele tinha roubado o lugar de seu irmão mais velho, pai de Adilces, no controle da tribo e foi o suficiente para Josafá prendê-lo e iniciar um ritual de morte prematura, para vingar o desaparecimento de Zolué. E assim se procedeu. Ela foi amarrada em uma cama feita de madeira e exposta ao sol por 3 dias sem água ou comida e, paulatinamente, suas forças foram se extinguindo até o suspiro final e seu corpo foi oferecido aos animais da região que buscavam carniça. Assim foi o final de Adilces, espírito rebelde que odiava Josafá e seus métodos, morrendo e prometendo vingança até o fim de seus dias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como ela, outras pessoas sofreram perseguições e abusos, muitas das vezes sem o conhecimento de sua primeira esposa Antibes, mas de conhecimento dos deuses e dos espíritos que tentavam harmonizar. Uma febre muito forte atingiu Josafá e o prostrou por 5 dias e o levou para o mundo dos espíritos, onde foi alertado por seus ancestrais já desencarnados que seria necessária uma mudança de atitude,
pois seu tempo já estava se esgotando na terra e nada do que ele tinha feito, até aquele momento, trouxera paz e justiça ao seu povo. Pelo contrário, todos o temiam e seu jeito arrogante e violento deixava as pessoas com mais medo dele. Os espíritos oraram e orientaram Josafá a abandonar a política olho por olho, dente por dente, que só trazia discórdia entre as pessoas. Ele precisava de mais compaixão em suas atitudes. Ao recobrar a saúde, Josafá não aceitou sua condição de humano e piorou suas relações com seu povo e família a ponto de expulsar alguns membros, culpando-os de tentar envenená-lo e destruir sua família. Retornou do mundo dos espíritos sem compreender sua verdadeira missão, que era trazer paz e prosperidade para todos. O que realizou foi prosperidade à base de muita opressão e descontentamento geral. Logo veria que aquela prosperidade nada mais era do que temor ao seu autoritarismo. Josafá já contava com 35 anos e suas pegadas já não eram tão firmes, pois o desgaste do deserto e de inúmeras batalhas, associadas a doenças da região já o faziam perder o vigor físico do passado. Antibes já o amava secretamente, mas havia momentos em que o rejeitava pelo seu excesso de arrogância. No final, ele se achava um semideus nas suas alucinações mentais de poder, era um tirano e com ele muitos inimigos ainda o iriam enfrentar. Passaram-se mais alguns anos até que sua tribo teve que enfrentar novamente o grupo de nômades que ele havia expulsado alguns anos antes, agora mais fortes e mais organizados, cujo chefe era um descendente de fariseus, uma estirpe nobre para aquelas paragens. Houve várias contendas, mas a tribo de Josafá, acostumada com a região e os tipos de conflitos, mais uma vez saiu vitoriosa. Vários membros da tribo retornaram ao mundo espiritual, seja pela velhice, pelas guerras ou pelas doenças que assolavam a região. Um belo dia, a tribo foi visitada por um profeta que se chamava Eliezer, trazendo previsões de um futuro melhor para a humanidade, dizendo que um dia o amor apareceria e traria esperanças para um mundo sem conflitos ou desavenças. Este profeta ficou 3 dias hospedado, segundo os costumes da região, pois era considerado emissário dos deuses e, ao partir, deixou uma mensagem de amor, que iria repercutir nos pensamentos de Josafá e seu povo, tornando-os com um pouco mais de esperança em um futuro melhor. Foi embora para nunca mais ser visto naquela região. Dizia-se um pastor de almas e um homem de bem. E, assim, Josafá passou o resto de sua vida tentando ser menos agressivo, tentando ter mais compaixão para com o próximo, coisa muito difícil para ele. Certa noite, olhando para as estrelas do céu, seu pensamento foi longe e a saudade de um povo distante penetrou-lhe os pensamentos até adormecer e sentir que seus dias já estavam se esgotando. Nunca um homem tão rude pôde, com poucas palavras, resumir seu estado de espírito. Amadureci, cresci, mas não aprendi. Estas palavras refletiam o pensamento que ele iria carregar por muitos anos, até o fim dos seus dias. 21. A batalha. Naquela noite estrelada, observo a luminosidade do céu e me ponho a pensar naqueles anos passados, mas vejo uma estrela caindo para depois do horizonte, como um presságio de uma nova vida, um novo momento. Eu, Josafá, vou determinar que toda a minha fortuna seja finalmente utilizada para a construção de um memorial ao meu pai, junto com os deuses que nos protegem. Este é o meu desejo. Todos do grupo, então, começaram a construção do memorial, com representação de estátuas de animais, grandes homens da mitologia grega e helênica e, no meio, o pai de Josafá, que foi elevado à categoria de semideus. É importante frisar este fato, visto que naquela época já se comparavam homens simples a deuses, coisa que, nos tempos atuais, os homens com seu orgulho elevado também fazem. Nunca naquelas terras se soube que tão grandes divindades eram apreciadas pelos seminômades, grupo que pouco acreditava em deuses, mas que passaram a respeitar e adorar tais imagens tipificadas por seres de outras dimensões. Enquanto isso,
Josafá se distraía com afazeres diários de um chefe de tribo, como julgar pendências, decidir sobre a vida dos outros, ou delimitar afazeres múltiplos a todos que se encontravam sob seu domínio. Certa tarde, surgiu um emissário do antigo amigo judeu Arão, pedindo que Josafá fosse ao seu encontro com o máximo de soldados que pudesse trazer, para poderem arregimentar um grande exército e combater os inimigos filisteus, que se apoderaram da cidade sagrada de Hebrom, ao norte de Jerusalém, sagrada para os judeus, mas não para Josafá. O emissário enviou resposta urgente, porque os combates não tardariam a começar. Josafá reuniu sua família e, após breve diálogo, decidiu seguir o emissário, reunindo um pequeno grupo de 35 cavaleiros que, fortemente armados, passariam a compor a guarda dos judeus. Foram 3 dias de caminhada sob um calor intenso, até a localidade de Anós, próximo a Hebrom, local de encontro com o exército judeu. Arão felicitou o antigo amigo e explicou a situação. Estavam acampados há 3 meses próximo a Hebrom e já tinham tentado um ataque final por 3 vezes, sem sucesso. Necessitavam de toda a ajuda possível para realizar uma intervenção definitiva e resgatar a cidade das mãos daqueles filisteus, povo guerreiro, mas sem crença em um Deus único, que comandava o céu e a terra. Por isso, deveriam ser dominados e transformados em escravos. Josafá e Arão confabulavam. Irmão, te chamei porque confio em ti. Nossa longa amizade me fez lembrar que em todas as situações fomos amigos e peço-te que te engajes nesta luta ao nosso lado. Prometo que não te arrependerás, pois a cidade encerra tesouros suficientes para pagar qualquer dívida na terra e parte desta riqueza será distribuída para os nossos amigos que lutaram ao nosso lado. Ademais, tens meu eterno agradecimento e de meu povo, cujo comandante Arão será nosso guia e o nosso Deus nos levará à vitória sobre este povo pagão e infame. Josafá ouviu atentamente Arão e respondeu. Sabes que não podia deixar de atender ao teu pedido, pois sempre me apoiaste em situações delicadas. Trouxe um pequeno exército, experiente e adestrado. Serviremos ao teu propósito como a um irmão de sangue que pede ajuda em dificuldade. Hoje precisas de mim, amanhã talvez seja eu necessitado. Então os dois se abraçaram e Arão levou Josafá para conhecer os chefes do exército judeu e apresentou-o aos guerreiros como sendo o chefe de mais um grupo a apoiar as pretensões judaicas. Após uma semana, todos já conheciam suas posições e o modo de como iriam desenrolar a batalha. O grupo dos filisteus ia ser surpreendido com 2 ataques simultâneos, com vários grupos de combatentes. Uns viriam pelo norte e outros atacariam as muralhas do sul e se uniriam contra as fortes defesas do inimigo. Na véspera do ataque, vários sacrifícios de animais e orações fizeram parte dos preparativos. Choros e gritos acompanharam aqueles momentos e o grupo de Josafá só observava aqueles rituais que precediam o ataque. Com o amanhecer, todos os homens fizeram um rápido desjejum e insistiram em rever suas posições e preparar suas lanças, flechas e machados, todos prontos para iniciar o combate. Seguiu-se que cerca de 1.500 homens judeus iriam avançar sobre os 2.500 filisteus fortemente armados e protegidos por uma muralha de fortificação. Deu-se o sinal de ataque e todos partiram, em formação de combate, em direção às muralhas. Arão e seu grupo de comando acompanhavam o desenrolar da marcha a uma distância de poucas léguas. Gritos e barulhos se ouviam atrás das linhas dos filisteus, que estavam preparados para enfrentar aqueles judeus. Começaram os arqueiros a lançar suas flechas em direção à muralha e bolas de fogo foram arremessadas em direção à cidade. Todos começaram a correr e a jogar suas lanças por cima dos muros, com o intuito de atingir o inimigo enquanto o outro grupo preparava uma tora de madeira para tentar atingir um dos portões da cidade. Foi quando um grupo de combatentes filisteus iniciou um contra-ataque, lançando suas flechas certeiras, com os toques de trombetas anunciando o início do revide.
foram lançadas flechas incendiárias e pedras de todos os tipos, que atingiram mortalmente vários soldados judeus. Estes revides e ataques persistiram por quase toda a manhã, sem que as muralhas da cidade sofressem qualquer tipo de dano sério. Arão e seu exército recuaram ao final do dia com poucas baixas, mas muitos armamentos perdidos. Os arqueiros passaram a noite confeccionando novas flechas e armas de pequeno porte. Os judeus se reorganizaram e propuseram um novo ataque na manhã seguinte, desta vez utilizando flechas incendiárias que, ao tocar em qualquer posição inflamável, iriam produzir além de fogo, forte explosão local, devido à composição da bucha, feita com arbustos ressecados de planta que emitia pequenas explosões quando secas, formando grave incidente de susto aos que não conheciam esta artimanha. Depois viria a cavalaria que lançaria seu ataque com lanças cujas pontas eram embebidas em substâncias venenosas, ao mesmo tempo em que os portões seriam atacados por grupos de terra protegidos por armaduras e escudos resistentes. Entre esses grupos, estava Josafá e seu pequeno exército. E foi assim, utilizando este estratagema que, após vários dias de ataque, finalmente os portões foram quebrados e deu-se o ataque final de exército contra exército, sendo que os filisteus, mais enfraquecidos, apesar do maior números, foram vencidos pela fome e sede que assolavam a área do conflito. Elevou-se o número de mortos e feridos para 1.800 homens dos dois lados e o pequeno exército de Josafá foi reduzido a 17 homens, para a glória de todos, vista que os combates foram fortes e violentos, não sobrando casa que não tivesse sido saqueada. Este era o troféu dos vitoriosos, sendo que, para os perdedores, sobrava a morte por execução ou a declaração de que preferiam se tornar escravos a adotar a religião judaica como seu novo guia. Assim, os judeus cantaram vitória ao derrotar os filisteus, temporariamente, pois ainda teria muitos inimigos pela frente. Josafá e seu grupo foram recompensados com uma pequena fortuna de pedras preciosas, tapetes persas, ouro e muitas moedas de prata. Cantaram e deitaram com as mulheres dos filisteus, enquanto os judeus não aceitavam aquela mistura de raças, pois achavam impuros os vencidos. Depois de mais de 30 dias da última batalha, Arão se despede de Josafá, prometendo eterna gratidão para aquele amigo que não recusou lutar ao lado do povo judeu. Despediram-se e foram embora em direção ao seu grupo, próximo às terras do rio Eufrates. Ao chegarem, foram saudados com alegria e recebidos como heróis. Abigail, já com muita idade, apenas observou a chegada do filho que retornava à sua terra com um ar vitorioso, mas não aprovava aquelas atitudes, porque não tolerava mais guerras ou conflitos entre os irmãos. E assim ela partiu desse mundo, dando seu último suspiro ao lado da primeira esposa de Josafá. Fizeram um longo cortejo de funeral até a pira onde ela iria ser queimada. Todos ficaram tristes com a partida daquela mulher que soube trazer alento para aquele grupo de nômades que nunca tiveram uma paz verdadeira em suas vidas. Suas palavras de consolo seriam lembradas por todos. Por 7 dias houve luto entre os presentes, até Josafá chorou e seu coração duro foi quebrado por aqueles momentos. Abigail foi recebida por um cortejo de espíritos da mais alta corte, em regozijo àquela irmã que retornara à pátria espiritual com sua nobre missão cumprida. Findou-se assim a história de Abigail na Terra Antiga. 22. Os últimos dias de Josafá. Pela manhã, às 5 horas, e estava já no início do despertar, quando observei um cavalo em desesperada carreira trazendo até nós o corpo de um homem ferido no abdômen. Perdia muito sangue e o reconheci como sendo um discípulo de nossos inimigos macedônicos que resolveram se afastar muitas léguas do nosso acampamento. Ele não falava nada, o retiramos do cavalo e o levamos para o interior de nossa tenda. Dizia ser Aroque, bravo guerreiro macedônico que fora ferido em um duelo por uma jovem da sua tribo. Conseguiu fugir a galope e foi perseguido pelo grupo que dizia ter este trapaceado no combate,
levando à morte seu opositor. Disse poucas palavras e caiu em sono profundo. Isto me preocupou, pois logo o grupo macedônico estaria rondando nossas terras e assim ordenei reforçar a guarda e levar Antibes e as crianças para local mais seguro, porque algum conflito poderia surgir. Algumas braçadas de tempo e surgiram 3 cavaleiros macedônicos à procura do homem ferido, dizendo que ele roubara joias e objetos valiosos do grupo e merecia ser preso e levado a julgamento. Por instinto, disse que não tinha visto nenhum cavaleiro macedônico, a não ser eles, que já deveriam partir de nossas terras. Para meu engano, surgiu um grupo muito maior atrás das pequenas montanhas e nos pegaram despreparados. Resolvi correr para me abrigar em local mais seguro, já que o número de soldados era maior que da nossa tribo. Deixamos o local às pressas e nos abrigamos em uma montanha próxima, a fim de nos organizarmos e traçar um plano para repelir aqueles macedônios. Reuni todos os homens disponíveis e fizemos uma fileira com armas e reforço, mesmo assim estávamos em desvantagem. Pensei em pedir ajuda a Arão, mas estavam há vários dias de viagem, não seria fácil encontrá-lo e trazê-lo para nos ajudar naquele combate. Resolvi aguardar a noite chegar e tentar realizar um ataque surpresa usando a escuridão, que ajudaria a nos encobrir. Deixei meus pertences pessoais com as mulheres e partimos para cima do acampamento macedônio com 58 homens, número suficiente para imprimir-lhes uma derrota, pelo menos enquanto eles estivessem dormindo. E assim se sucedeu. Entramos sem fazer barulho e decapitamos vários soldados até atingir a tenda central. Para nossa surpresa não havia ninguém lá dentro, era um truque, caímos em uma armadilha, aquele macedônio ferido nos denunciou, através de espiões que nos seguiam de perto. Logo iniciamos um combate feroz, corpo a corpo, onde nossas espadas não resistiram àquele ataque covarde. Muitos de nós sucumbiram logo no primeiro contato e outros saíram correndo em várias direções, protegidos pela noite. Eu tive melhor sorte, consegui me esgueirar por trás do acampamento até atingir a planície na qual havíamos deixado nossos cavalos. Cavalguei em direção à nossa tribo, mas já era tarde, pois nossos homens restantes, mulheres e crianças haviam sido levados pelo grupo de macedônios. Nada mais me restava a fazer a não ser ir pedir abrigo e ajuda aos nossos quase inimigos, o povo dos Macabeus, que detinha conosco uma certa amizade de tolerância. Recebi um não bem grande de seus chefes que não queriam entrar em conflitos com os macedônios. Persisti e falei que um membro da minha família, Antibes, tinha sangue macabeu e, portanto, apelei para seu código de honra. Mesmo assim recebi o não como resposta. Alegaram que Antibes, há anos, não cultuava mais seus deuses e, portanto, não pertencia mais àquela tribo. Saí em desespero e fui seguindo a trilha dos macedônios até atingir o Vale do Arabe, terra prometida de riquezas, mas que agora nas mãos de macedônios, não progredia. Deixei meu cavalo algumas léguas e percorri a distância a pé para não ser visto e presenciei a execução de vários membros da minha família, inclusive de Antibes, friamente executada com um golpe de espada em seu abdômen. Mantiveram algumas mulheres e todas as crianças que seriam entregues a mercadores para serem vendidas como escravas. Não aguentei aquela cena e passei a correr contra aquele grupo gritando e, com minha espada na mão, pus-me a dar vários golpes contra aquele povo, atingindo e matando os soldados até que, por fim, senti a lâmina de uma espada cruzar minhas costas e atravessar meu abdômen. Estava, finalmente, morto. Assim me despedi desse mundo em direção a regiões espirituais consideradas de recuperação para espíritos conturbados, como era o meu caso, ficando isolado por muitos anos em possessões mentais demoníacas, em que sentia aquela lâmina me transpassar milhares de vezes. Desfalecia e acordava e via várias cenas de pessoas mortas combatendo e me xingando com as mesmas palavras pejorativas. Vi o rosto de vários soldados mortos por mim e, infelizmente,
Senti a ira e o ódio daquela mulher que destruiu a vida de meu segundo filho com Antibes. Todos me odiavam. Fiquei neste estado por vários séculos, sentindo o ardor do meu corpo e a desventura daquele lugar que, de tantos gritos ouvidos, eu perdia a consciência e retornava com grande frequência. Até que surgiu um espírito luminoso e me retirou daquele local, levando-me com um grupo de espíritos do mesmo naipe do meu para uma pequena colônia de resgate e retificação. Passei a me sentir acolhido, mas faltava muito para eu entender toda aquela situação. Não acreditava que estivesse morto, pois com toda aquela dor ainda sentia um fio de vida correndo pelas minhas veias. Cheguei a exigir a presença do chefe daquela tribo, mas nada me disseram. Adormeci quando acordei e me defrontei com a figura única de um ser alto, homem com cabelos longos e brancos e barba bastante grande. Seu nome? Patrício, um ser de alta estirpe que, com um olhar complacente e calmo, me explicou que eu não pertencia ao mundo dos vivos, como eu entendia, mas dos vivos que necessitavam continuar sua caminhada para um mundo mais fraterno e humano. Este personagem me acompanhou por vários anos, sempre me visitando e perguntando como estava a minha recuperação. Era o chefe da área, com muitos subordinados, pois todos realizavam tarefas sob seu comando. Muitas pessoas vieram me visitar após alguns anos de solidão, entre elas Abigail, Carlos e a senhora Dorothea, outro espírito de luz que se dizia matriarca daquele grupo em resgate e trabalho. Deixei o tempo correr e, após muitas falas e visitas, veio a revelação. Haveria necessidade de novas reencarnações para resgatar débitos contraídos na minha última existência. E assim se foi até chegar a vez de voltar. Voltei como um mendigo que andava pela Galileia à procura de abrigo, comida e bebidas. Passei momentos de muita fome e logo desencarnei para novas forças reerguerem minha condição, até o dia em que fui convocado para ser testemunha de um momento importante na Terra. Nasci como leproso e persisti nesta condição por mais de 30 anos até ser alcançado por um judeu de barbas rasas que se chamava Jesus de Nazaré que, com um toque com água, me tornou curado daquela doença. Tive que retornar ao mundo espiritual, agora mais forte e me sentindo mais abençoado para outras tarefas e, em uma terceira reencarnação, vim na condição de rico proprietário de terras lusas e novamente falhei ao atribuir à riqueza o primeiro lugar. Depois a minha velha mania de ódio, associada ao poder, fez com que eu me retraísse a uma condição inferior, até chegar a uma nova oportunidade como Charles de Naterville, pronto para resgatar seu amor próprio, mas que novamente pedia por uma oportunidade de se tornar uma alma em resgate de suas faltas. Terceira parte. 23. O passado recrudesce. Em agosto de 1941, junto com minha família, tentávamos fugir das divisões de tanques alemães Panzer. Nuvens no céu de fumaça denunciavam intenso bombardeio aéreo, com danos em nossas casas, fazendas e cidades muito povoadas. Fizeram-nos prisioneiros em nossas casas, maltrataram a todos nós. Era o início da Segunda Guerra Mundial e nós no meio deste conflito bélico. Minha mãe se separou do resto de nossa família e meu pai veio a falecer em decorrência de um súbito tiroteio pelas ruas de Varsóvia. Estávamos sós, eu e meus 2 irmãos. Não sabia o que iria fazer sem meus pais, contava com 30 anos e, moça solteira, dediquei-me ao ensino em bairros pobres da cidade. Nunca pensei que iríamos ser atingidos pela Grande Guerra, nós no meio daquele palco. Subitamente surgiu, próximo ao nosso abrigo, uma comboio de soldados nazistas fortemente armados que, com suas couraças, nos arrastaram para o meio da rua, iniciando-se um interrogatório intenso. Estavam atrás de um grupo de rebeldes chefiados por um senhor de nome Pierre, da resistência iugoslava. Não sabíamos de nada, mal tínhamos o que comer. Eu e meus irmãos entramos em desespero com toda aquela situação até que nos deixaram e fomos acolhidos por uma pequena família de descendentes italianos que veio para a Europa Oriental em busca de melhores dias,
visto que Mussolini não deixava em paz quem tinha descendência de hebreus, dizia que o sangue não era puro. Quanta ingenuidade! Recebemos pão e abrigo, mas agora tínhamos que encontrar a solução mais rápida para a sobrevivência. Os normandos estavam em fuga, pois dizia-se que a Normandia seria invadida por Hitler e suas tropas, mas o alvo inicial era a nossa pátria, que foi dizimada em poucos dias. Chamo-me Catrina e na época de Mussolini não podíamos encontrar amigos provenientes de qualquer parte da Itália, pois alguns diziam-se em fuga do regime, outros aprovavam completamente suas ideias e seus ideais. Meus irmãos, Gustavo e Roland, também não suportavam a ideia de ficarem sozinhos e, sempre que podia, eu os confortava. Depois de vários meses escondidos com esta família maravilhosa, fomos finalmente enviados para um campo de concentração na própria Iugoslávia, onde pudemos entrar em contato com várias pessoas que passaram por situações idênticas à nossa. As noites eram longas e frias e os dias cansativos por trabalhos forçados em pedreiras próximas que nos levavam à exaustão. Gustavo contava com 14 anos e Roland com 18 anos. Eram crianças que mal saíram da infância e já tinham que se deparar com afazeres mais grosseiros, principalmente Roland, cujos músculos o ajudavam, apesar de ser franzino e com o arcabouço do seu tórax mal acabado. Dormíamos em colchões velhos e sujos e a nossa alimentação, apesar de precária, ajudava a manter nossas forças. As mãos calejadas das enxadas faziam com que as noites fossem cheias de angústia e dor na alma. Não suportávamos aquela situação. Certo dia, apareceu uma oficial nazista que se dizia von Halm, jovem de seus 30 e poucos anos, cabelos loiros e olhos claros que logo me chamou a atenção, tanto por sua aparência bem cuidada, como por seu sotaque arrastado tentando se comunicar em iugoslavo. Achávamos até engraçadas aquelas cenas hilárias daquele jovem alemão que mal sabia pronunciar seu próprio nome. Von Halm era daqueles homens cheio de graça e eu não imaginaria o que ele estaria fazendo naquela posição. Dizia-se médico e conhecedor das artes. Fiquei surpresa com suas atitudes menos beligerantes, tanto que, em certa ocasião, chegou até a me cumprimentar nos campos de trabalho. Ah, quanta recordação daquele momento mágico! Senti uma certa atração por aquele jovem, mas era uma coisa impossível, pois estávamos do lado errado. Ele com o poder e eu com os derrotados, nada seria possível para fazê-lo me notar. As manhãs de verão eram muito quentes e o sol abrasador fazia com que nossas forças se esgotassem antes do meio-dia. Meus irmãos já estavam em pele e osso aparentes e minhas mãos calejadas e trêmulas faziam com que nossa esperança de liberdade ficasse muito distante do nosso pensamento. Eu não tolerava aqueles alemães, somente nutria uma afeição pelo Sr. von Halm que tratava as mulheres delicadamente, apesar da distância que mantinha de todas nós. Momentos de tristeza e pavor tomavam conta de mim ao saber que alguma companheira ou companheiro de cativeiro havia morrido em decorrência dos trabalhos exaustivos. Tudo o que nós não podíamos deixar de fazer era rogar a Deus, Todo-Poderoso, que tivesse piedade de nós e aliviasse as nossas misérias, mas parecia que havia um impedimento dele em nos atender, talvez porque fôssemos uns desgarrados de qualquer religião formal ou por não saber nem de nossa existência, pois como pode um ser humano encarcerar outro e humilhá-lo tão intensamente como a nossa raça? Sem respostas, continuávamos a epopeia diária. Quanta dor e opressão! Não sabíamos o que dizer quando nos pegavam sentados, descansando as pernas dormentes de tantas horas de trabalhos em pé. Tínhamos meio-dia de folga durante a semana, pois o Sr. Aluerte, o comandante do campo, dedicava aquele meio-dia para deixar-nos pensar na vida e, quem sabe, desistir mais rápido dela, em preparar uma fuga frustrada ou tentar suicídio, o caminho mais rápido para a fuga da vida. Chamava-me Catrina, pois meus pais queriam homenagear Santa Catarina de Siena, encurtaram o nome e o relacionaram o mais próximo possível dos nomes jugoslavos. Nunca me chamaram corretamente antes pelo nome pois,
Para aqueles nazistas, o meu nome dava uma dificuldade em sua dicção. Ou me chamavam por Kamina ou Kalina ou simplesmente número 1569, pois era assim que éramos identificados, por números ou siglas, ou por mistura alfanumérica. Meus irmãos, por serem homens, iniciavam a identificação por números pares e nós mulheres por números impares e os outros, velhos e deficientes, por dois traços seguidos de uma letra, talvez o primeiro nome do alfabeto. Aquelas cabanas, que diziam alojamento, contavam com pequenas latrinas do lado de fora e tínhamos que mantê-las o mínimo limpas, pois sabiam que as doenças eram facilmente transmitidas. Conseguíamos umas pastilhas de formalina para misturar com um pouco de água e fazíamos como se fosse um detergente e, assim, mantínhamos aqueles alojamentos com certa higiene. Apesar do esforço, era lotado por uma população muito maior do que podia comportar. Algumas mulheres tinham muita dificuldade de usar suas mãos para trabalhos mais pesados e preferiam até se insinuar para certos guardas na esperança de ter regalias, tudo por favores sexuais. Não tinham pudor em confessar suas atitudes, mas só um Deus compassivo para ter pena daquelas mulheres que, ao final do dia, eram usadas para os deleites prazerosos da cama. É certo que o detinham certas vantagens, como proteção na alimentação, que eram mais fartas, e obtenção de passes acompanhadas e deixavam o campo por algumas horas para levar mensagens a lugarejos próximos, tudo sob a vigilância dos nossos algozes. Numa dessas idas, a pobre Ingrid tentou fugir e foi sumariamente fuzilada por soldados que acompanhavam o pequeno grupo, pois elas ajudavam a escolher e a carregar as poucas rações de alimentos. Quero relatar também a hora em que os homens nazistas gostavam de se embebedar. Sempre passavam nos alojamentos femininos e buscavam mulheres para as longas noites de prazer e, desta vez, com a cumplicidade total do chefe do campo. Passamos vários anos em trabalhos forçados, jogando fora toda a nossa formosura, se é que um dia pude usufruir da minha beleza singular. Minhas companheiras comparavam-me a uma pequena lady do norte europeu. Disseram que o jovem von Raul me havia perguntado o meu nome, mas somente isto foi solicitado. Aquele médico não fazia ideia do quanto eu olhava, parecia que algo me atraía, mas não entendia meus sentimentos. Ali jogada no fundo do poço, ainda encontrava momentos para pensar num possível sentimento para com aquele oficial alemão. Nada justificava meu sentimento, já que estávamos tão distantes um do outro, eu mal cuidada, mal cheirosa, mal alimentada, sem ninguém para me socorrer, somente eu com minhas forças minadas a me sustentar. Katrina, sem noção do que estava acontecendo com ela, pôs-se a analisar seu comportamento e sua atração por aquele homem de posição tão diferente da sua. Não acreditava em paixão, muito menos em amor, pois aquela situação não permitiria uma aproximação racional que pudesse elucidar seus sentimentos. Pobre Katrina, vítima de uma guerra que não era sua. Passa, depois de vários séculos em área espiritual, a conviver com um antigo amado seu, agora mais perto do que nunca, pois só a força do amor pode superar as barreiras mais árduas. Neste momento, os nossos personagens iniciam uma caminhada paralela que, preparada pela espiritualidade maior, dá chance para que os resgates de vidas passadas possam contribuir para a evolução dessas almas que clamam por conseguir um sentimento que todos procuram. O amor que resgata, que cura o passado e que perdoa as piores faltas das nossas vidas, o velho e bom amor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 24. Raumi, o poeta. Antes da Segunda Guerra, Alexander von Raumi estudava em escolas particulares em sua cidade, próxima à fronteira da Alemanha com outros países de origem escandinava e sabia-se que teve uma educação primorosa. Gostava de artes, ouvia piano com a delicadeza dos grandes mestres e dava opinião sobre assuntos ligados à política e à evolução do Terceiro Reich. Não tinha escrúpulos em opinar a respeito de não ser adepto de conflitos armados de qualquer natureza,
visto que vinha se dedicando à benevolência através de trabalhos de doação em prol de pessoas de pouca condição sociofinanceira. Dizia que um dos problemas da evolução humana estava muito ligado à evolução espiritual, sendo a necessidade material mais importante a de que todos precisavam para viver. Adorava a filosofia e sempre que podia reverenciava os ideais de grandes filósofos como Platão, Nietzsche e Simone de Beauvoir. Não gostava de conflitos e era tido como indivíduo da alta estirpe de pensamentos e atitudes baseadas em Jesus Cristo. Um misto de bom jovem, poeta e sensitivo para as artes e os bons costumes. Descendia de família nobre e sempre que podia frequentava os salões da alta sociedade berlinense. Era admirado por muitas moças, mas nenhuma tinha despertado real interesse por parte de von Halm. Dizia-se ateu não convicto e que, em passado recente, teve experiências com pessoas que passaram por momentos de quase morte. Cursou a Universidade de Berlim e sentia-se com capacidade de realizar pequenas e médias cirurgias, além de efetuar tratamentos nas mais diversas áreas do corpo humano, sempre se destacando como um dos melhores alunos. Tinha fama de ser um homem atraente e bem educado, o que o elevava à categoria de um dos partidos mais cobiçados no antiguerra. Seu apelido nas rodas sociais era Dom, por lhe acharem semelhante a um homem com dons, um nobre, uma figura que Deus colocou na terra para encantar a todos os que tivessem contato com sua figura. Mas von Halm tinha em si pensamentos de altruísmo e queria fazer caridade na melhor das formas. Chegava a obter um disfarce de simples camponês e percorria as periferias da grande cidade à procura de necessitados de ajuda financeira. Não queria ser reconhecido, achava que a verdadeira caridade não necessitava de uma face. Dizia-se um bom filho e que tinha o objetivo de diminuir o sofrimento do próximo. Mas tinha a carência de um grande amor, alguma pessoa com quem compartilhasse sua felicidade, seus enganos, seus sucessos, pois era humano e sentia a necessidade de ter ao seu lado uma companheira que entendesse suas posições e compartilhasse com seus êxitos e derrotas. Sem dúvida, era um espírito mais evoluído que passara a habitar a Terra naqueles momentos em que a humanidade seria vítima de um conflito dos mais cruéis e que marcaria a vida de todos que estavam nesta caminhada evolutiva. 5 anos se passaram e iniciou-se a guerra. Halm, já com sua carreira de médico solidificada, foi chamado pelo Führer a fazer parte da campanha nazista de agressão aos seus vizinhos. Não teve alternativa, pois também amava a sua pátria e este seria um momento especial para provar a sua determinação de bom filho. Fez suas malas e apresentou-se ao exército alemão como grande colaborador da campanha de Hitler. Sua missão era atuar em campos de concentração com o objetivo de deixar os prisioneiros e o pessoal da guarda em mínimas condições de sobrevivência, já que Hitler não tinha interesse em manter por muito tempo aquelas almas aprisionadas em cativeiro, sem muita saúde, pois precisava de pessoas capazes de participar de trabalhos a serviço da nação alemã. Queria que seus servos tivessem pelo menos condições físicas de fazer trabalhos em prol da campanha nazista, como carregar pedras de contenção de tiros ou em atividades de manutenção de armamentos, dentre outros, como costura e sapataria. Hitler queria elevar o povo alemão à mais alta das raças, destruindo ou esmagando aqueles que se opusessem ao regime autoritário. Foi assim que nosso personagem von Halm acabou por servir no campo de concentração onde a pequena Katrina estava presa. Ao chegar, observou a miséria daquele lugar e comprometeu-se a tentar trazer um pouco de alento para aquelas pessoas cujos destinos levaram-nas à condição de presos de guerra, uma das piores condições que um ser humano pode experimentar. Principalmente aqueles miseráveis que não tinham nenhuma chance de sobreviver naquela situação por muito tempo. Mas aquele oficial faria a diferença em seus destinos, pois tinha a intenção de ajudar o máximo possível, sem prejudicar sua pátria-mãe. Era um oficial competente e ordeiro, não tolerando cenas injustas a que muitos prisioneiros eram submetidos, mas em muitos casos não podendo intervir para não haver quebra de hierarquia.
Disto o povo alemão sempre foi muito observador. Ordem e eficiência no que faziam eram os pilares do sucesso dos seus empreendimentos. Sempre procuravam a perfeição e seus erros faziam com que aumentassem o interesse de suplantar as dificuldades. Consideravam-se uma raça superior ariana, descendentes de deuses dominadores da antiguidade e, sob o fascínio de um líder autoritário, tinham certa convicção deste poder. Numa noite, já no campo, Halme pensa exaustivamente em como poderia ajudar aquela população encarcerada sem ser reconhecido como o oficial que ajudava os presos. Teria que arranjar um jeito de ajudá-los em suas necessidades mais básicas. Teve a ideia de trazer ao comandante do campo a proposta de formar um grupo de socorristas entre os próprios presos. Selecionaria 15 pessoas, sendo 10 homens e 5 mulheres para compor aquele primeiro grupo, visto que eles falavam a língua local e seria mais fácil detectar alguma intenção de fuga. Levou o projeto ao comandante que achou esplêndido e logo Halme passou a selecionar os felizardos. Observou aquela moça de traços finos, olhos azuis e pele muito branca, mas maltratada, e perguntou a uma companheira de turno de trabalho o seu nome. Katrina. Então ele faz uma pré-seleção e colocou Katrina em sua lista. Entrevistou mais de 80 presos, selecionou os 15 e Katrina foi uma das que iriam participar do grupo de socorristas do campo. Halme se impressionou com a inteligência e finos tratos da moça, achou que havia algo nela que o intuía algum passado distante, não sabia que os seus laços fraternais remontavam de tempos antigos e que aquela situação os levaria a descobrir uma verdadeira afeição mútua que só as estrelas do firmamento são capazes de testemunhar. Halme iniciou o treinamento dos socorristas com aulas de primeiros socorros, manipulação de alguns medicamentos básicos curativos, como fazer respiração e massagem cardíaca e verificar os sinais vitais dos doentes. Verdadeira aula de humanidade e consolo para aquelas pessoas que não tinham mais esperanças de serem libertadas. Após 10 dias de aulas práticas e teóricas, os 15 selecionados receberam do comandante do campo a prerrogativa de atuarem junto aos doentes. Com isso, ganharam o direito de uma melhor alimentação e banhos higiênicos, quando fossem necessários, afinal o aspecto daquele grupo deveria transmitir o melhor grau de higiene perante os outros presos que trabalhavam na pesada rotina do campo. Destacaram-se dos demais e Katrina passou a atuar, além de socorrista, como pessoa mais próxima de Halme, visto que, pelas suas habilidades pedagógicas, ajudaria os doentes a entender sobre como proceder curativos e a necessidade de higiene básica, já que muitos presos não tinham noção sobre estes assuntos. Halme e Katrina formaram logo um vínculo profissional, mas começaram a perceber que algo a mais os atraía, como um imã, um calor ardente os tomava quando falava com outro, já não tinham mais segredos em seus olhares. Katrina não acreditava que estes sentimentos haviam tomado conta de seu eu, pois o convívio com Halme havia aberto uma porta que, praticamente, estava fechada para sempre. Aquela oportunidade de estar mais próxima a ele fez com que seu coração começasse a se apaixonar. Não tardou para que Halme percebesse o mesmo sentimento. Achava que aquela situação não poderia acontecer, pois como iria explicar uma paixão por uma prisioneira? Seu comandante o transferiria para outro posto sem piedade, já que a ordem do campo não poderia ser quebrada por estas situações. Halme e Katrina ainda não tinham coragem de se declarar, mas ficava claro que isto não tardaria, pois eles tinham sido feitos um para o outro, assim como o pão é formado pelo trigo. Não havia chance de esconder aquela situação por muito tempo. Seus gestos, olhares e conversações eram observados pelos outros prisioneiros, que passaram a desconfiar de uma afeição mútua entre o médico e a prisioneira, ou o monstro e a vítima. Quem era Halme? Não havia resposta para a paixão de um oficial do exército mais poderoso do planeta por uma prisioneira sem chance de sobreviver por muito tempo.
Os momentos que ambos iriam passar se revelava como daqueles em que não há uma explicação lógica e somente aqueles que acreditam em um passado de convivência mútua poderiam achar que talvez em vidas passadas tivessem alguma ligação. E foi assim que ele se apaixonou por aquela mulher que encantava seus olhos e sua alma. Raumi, o médico poeta, sensível e elegante, apaixonado pela presidiária que mal conhecia. Raumi passou a conversar com Katrina mais frequentemente e a esboçar trocas de sorrisos e cumprimentos mais afetivos a que Katrina correspondeu, pois seu coração já denunciava que aquele homem a atraía, mas receava pelas consequências. O que poderia fazer? Declarava-se para seu algoz ou manteria esse segredo de seus sentimentos. Esta decisão não poderia partir de sua mente, mas do seu coração. Bendito seja Deus por estes momentos. 25. O casamento de Katrina. A guerra tinha se estendido para outros continentes. Havia notícias de que os Estados Unidos haviam entrado no conflito bélico e que um ataque covarde dos japoneses havia aberto feridas profundas no povo americano. Logo o conflito se tornou global, envolvendo o mundo todo. A humanidade estava sob uma prova muito difícil e só o amor e o entendimento entre as raças tornaria possível atingir a paz. Enquanto isso, naquele campo de concentração, nossos personagens continuavam a manter aquela rotina escravagista, com muitas perdas humanas e outros que chegavam presos para iniciar seu cativeiro. Von Raum continuava a pensar em Katrina e logo a interrogou. Como você tem habilidades com os doentes, porventura já teve alguma experiência neste campo assistencial? Não, senhor, retrucou Katrina. Apenas desejo que estes doentes se restabeleçam logo e com isso dedico todos os meus esforços para resgatar sua dignidade. Não vejo falta de dignidade, rebate Raum. Vejo sim obrigação em trabalhos duros a que um prisioneiro de guerra é submetido. Alguns excessos são compensados com melhoras nas acomodações e alimentações mais condizentes, mas nada muito difícil. Não me fale assim, doutor. Sabe que sofremos muito, estes trabalhos esgotam nossas forças. Vejo que é um deles, impiedoso, agressivo. Como te enganas, não percebes que arrumei o grupo de socorristas para melhor atendê-los. Isto faço por convicção e injustiça para com minha consciência e vejo que tens bom coração e desejas o melhor para os teus semelhantes. Katrina ficou a pensar e a olhar aquele homem com mais respeito. Veio a necessidade de dar atendimento a outros prisioneiros e logo se voluntariou para dar prosseguimento ao jovem judeu que se encontrava em transe mental, debatendo-se e necessitando de tranquilizante. Von Raum prescreveu a medicação e mandou executar suas ordens para com o preso. Todas as noites, a pretexto de fazer a contabilidade das medicações e curativos realizados, ficavam Katrina e Von Raum na enfermaria até às 20 horas e tinham a oportunidade de dialogar com mais frequência, longe dos olhares dos outros. Iniciaram-se diálogos construtivos e até orações eram recitadas por Katrina, sob as vistas de Raum, que passou a ter cada vez mais afeição por aquela prisioneira. Certa noite, já no final da contabilidade, o casal sentou-se um próximo ao outro e em atitude não pensada, Von Raum beijou apaixonadamente Katrina, que correspondeu ardentemente àquele gesto, fazendo trocas de carinhos e declarações de amor. Definitivamente estavam apaixonados, com as bênçãos dos céus. Como posso beijá-lo? Katrina arguiu. Não posso ficar com você, sou uma prisioneira, não sei como pude corresponder. Raum, percebendo o momento, sussurra apaixonadamente. Não temas, meu amor, o que sinto por ti é profundo e verdadeiro. Há muitos dias venho perdendo sono só em imaginar em tê-la em meus braços, não consigo mais pensar em outra coisa, somente em tê-la aqui ao meu lado. Espero as horas passarem para ficar perto de ti neste horário. Peço-te desculpas se a incomodei.
Se não sou correspondido, não farei mais nada, mas espero que compreendas que minha afeição por ti é profunda, desde que a vi pela primeira vez. Quando cheguei ao campo, notei em ti algo de especial e depois de muito analisar percebo que meus sentimentos são muito intensos por ti. Me dê uma chance de mostrar o quanto a respeito e a quero. Katrina, ainda em seus braços e com o rosto encostado no tórax de Raul, começou a chorar e a suplicar ao seu amado para que ele não a iludisse, que não enganasse seus sentimentos, pois também, desde a primeira vez que o vira, sentiu um arrepio em seu ser, uma alegria no coração, uma esperança de um dia poder tocá-lo e amá-lo intensamente. Abraçaram-se mais intensamente e trocaram muitas juras de amor. Meus amigos, o destino traz situações inusitadas em nossas vidas e Raul e Katrina, por força de suas limitações, encontraram um no outro afeições muito latentes, em que os seus não poderiam esperar para uni-los nesta vida. Transcorreram alguns meses, com esses encontros a se desenrolarem quase que diariamente sem suspeita do comandante da guarda, até que, por um acidente, houve a necessidade de intervenção médica em um soldado que se feriu com a própria baioneta e necessitou de atendimento médico de urgência. Foram à procura de von Raul e não o acharam. Deram um alerta maior e não foi encontrado, dando-se falta também da prisioneira Katrina, que não se encontrava em seu alojamento. Os dois estavam em ambiente isolado, na capela do campo, traçando planos para quando tudo aquilo terminasse, mas foram flagrados por guardas que procuravam intensamente por von Raul. Não tardou para que o comandante do campo inquirisse o jovem capitão médico, que deu a desculpa de ter ido orientar a prisioneira quanto aos cultos a Deus para fortalecer a sua fé e com isso tratar melhor espiritualmente aqueles doentes necessitados, vista que raramente ia algum capelão àquelas paragens, dificilmente tendo um culto. Mas o velho comandante abriu suspeitas com aquele relacionamento e a partir de agora atuaria com vigilância mais severa com aquela prisioneira. Passaram-se algumas horas e após von Raul tê-lo tirado do risco de morte, o pobre soldado foi novamente conversar com o oficial superior. Desculpe-me, comandante, mas vim à sua presença reportar que a prisioneira Katrina nada teve de culpa com o encontro que pedi para realizar na capela. Estas questões religiosas devem ser empregadas com os prisioneiros para que tenham esperanças de um dia saírem libertos deste campo e com isto terem vontade de viver e trabalhar. Sob este ponto de vista, até que o comandante concordou, mas proibiu von Raul, Charles, de se encontrar novamente em hora inoportuna com Katrina, Sarah, pois isto era contra a ordem do campo. Von Raul aqueceu e prometeu que aquele episódio não mais se repetiria. Momentos depois, Katrina fora interrogada por outro oficial que confirmou a versão de von Raul e todos se deram por satisfeitos com aquele episódio. Fora necessário um pouco de destreza para relatar a versão de ensino religioso para que a paixão de von Raul por Katrina não sofresse nenhum abalo. Ficaram afastados por algumas semanas, mas não aguentavam ficar longe um do outro e voltaram a fazer encontros rápidos, agora em local mais insuspeito possível. A adega particular do comandante, que ficava próximo à sala de refeitório dos oficiais. Com a ajuda de um armeiro da tropa, ele fez uma cópia da chave, alegando necessidade que tinha de traçar planos de estudo em ambiente mais amplo e calmo do que seu alojamento. Os demais oficiais costumavam se recolher logo após as 21 horas e ele só dormiria após as 22 horas, já com seus projetos firmados quanto ao atendimento médico do campo, tanto para a guarnição, como para os prisioneiros. Foram muitos encontros e tudo sob a luz dos espíritos amigos que favoreciam o pensamento dos envolvidos para que tudo transcorresse dentro da normalidade. Era fim do ano de 1942 e tudo fazia crer que aquela guerra duraria muitos anos. Começaram a aparecer presos de várias raças e etnias, até índios foram condenados à prisão naqueles campos gélidos. Von Raul se desdobrava no atendimento àquelas criaturas sem esperança, até que um dia resolveu chamar Katrina para um encontro na adega.
O comandante havia feito pequena viagem de inspeção em cidade próxima e iria retornar somente no dia seguinte. Von Halm pediu para Katrina entrar e sentar-se na poltrona do oficial superior. Após breves juras de amor e carinho, beijou os lábios de Katrina e pediu para que ela se casasse com ele, um casamento secreto, somente os dois, naquele momento, tendo como testemunhas somente Deus. E assim Von Halm jurou, de joelhos, amor eterno na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separasse, e deu como garantia de suas palavras o pequeno galão que tinha no uniforme, que representava um objeto de metal, sua insígnia de capitão, para que ela guardasse para o resto de sua vida. Von Halm e Katrina casaram-se sob os olhos de espíritos amigos, como Abigail, que não parava de acompanhá-los, e formou-se uma legião de anjos nos céus que cantaram glórias ao Senhor e trouxeram bênçãos em aspecto de luzes e pequenas chuvas de estrelas que caíam sobre o casal, sob forma de amor. Von Halm e Katrina iniciavam uma nova vida, apesar de estarem, conjuntamente, em cativeiro. Ele, o algoz, ela, a prisioneira. Mas o amor nunca aprisiona ninguém e sim liberta as almas de seus grilhões. E, assim, a vida continuou nos próximos meses até a chegada do verão de 1943. 26. O encontro. Em outubro de 1943, as batalhas da Segunda Guerra transcorriam com uma ferocidade enorme. Milhares de pessoas sucumbiram durante os enfrentamentos dos exércitos cada vez mais adestrados. Os horrores da guerra se espalhavam para os 4 continentes e algumas pessoas clamavam a paz sem serem ouvidas. Nossos personagens ainda permaneciam enclausurados no campo de concentração, agora com mais prisioneiros do que nunca, com falta de comida e utilitários básicos. Von Halm se preocupava diariamente com a saúde do povo que ali se encontrava, e Katrina não media esforços para dar um pouco de consolo aos doentes já terminais. Não sobrava quase tempo para que o casal trocasse carícias ou confidências. Tudo transcorria com uma rapidez no tempo, que eles mal tinham momentos a sós. Certa noite de outubro, reuniram-se os soldados com o comandante do campo, vendo as possibilidades para diminuir a superlotação do local, e chegaram à conclusão de que seria mais fácil transferir certos presos para outras unidades prisionais, e com isto a quantidade de relegados da sorte diminuiria. O comandante informara que pediria uma audiência com o Führer para expor sua preocupação de que aquele quadro de excesso de presos poria sua unidade mais desguarnecida, favorecendo fugas e motins. Von Halm se voluntaria para ir com o comandante. Seria uma oportunidade de esclarecer as dificuldades que tinham em manter toda aquela gente em condições de executar os trabalhos propostos para o Terceiro Reich. Na noite seguinte, partiram em pequena comitiva rumo à Alemanha para tentar convencer Hitler da necessidade de aumentar as instalações do campo ou retirar os prisioneiros excedentes. Levaram 2 dias de viagem em pequeno comboio até Berlim. Fazia tempo que Von Halm não visitava a sua terra natal e prometera a Katrina levar uma lembrança do local. Deslocaram-se direto para o bunker de Hitler e foram, primeiramente, recebidos por um oficial superior de nome Hauser. Nunca o tinha visto, mas falava com autoridade e pediu que todos nós, em número de 5, sentássemos próximo à sala de reuniões do Führer, pois o mesmo se encontrava em importante discussão sobre como iria destruir para sempre o Império Britânico. Aguardamos por 2 horas, o que foi suficiente para que nós trocássemos de planos por, no mínimo, 3 vezes, de como seria a melhor maneira de expor o caso a Hitler e ao seu grupo. Meu comandante tinha sido treinado por contemporâneos de Hitler e usaria sua influência do passado para ter boa aceitação por parte de Hitler. Abriu-se a porta e vislumbramos um grande salão com muitas mesas e quadros com miniaturas de exércitos, navios e aviões. Dava para perceber que se tratava de um centro de controle de guerra, cujas ordens de operações eram controladas 24 horas por dia. Atravessamos esse grande salão e penetramos no outro gabinete bem menor,
mas fortemente guarnecidos, e postado em pé, próximo a uma lareira. Ali estava o grande estadista alemão a quem só pude ver através de jornais e, muito longínquamente, durante uma simulação de treinamento tático no centro para oficiais do exército alemão. Entramos e fomos convidados a sentar em um grande sofá próximo à mesa onde o Führer despachava. Fomos apresentados e todos nós o cumprimentamos com a famosa saudação para com nosso líder Heil Hitler, dito em bom e alto tom. Após os cumprimentos de praxe, fomos convidados a nos sentar e iniciar a conversa. O que os traz aqui? Pergunta Hitler. Somos do campo de concentração Boraine, próximo a Varsóvia, e viemos ao nosso Führer com o intuito de apresentar nossas dificuldades locais e uma solução para que o campo seja adequado o suficiente para receber os prisioneiros de guerra. Nosso comandante passou a informar a nossa estrutura, quantitativo, reserva, número de soldados, munição e tudo mais que um comandante de unidade pudesse expor. Foi quando Hitler, de sua média estatura, olhos penetrantes e voz certeiramente autoritária, interrompeu a explanação e disse que a solução mais viável seria exterminar uma parte daquela população, começando pelos mais velhos e depois pelos que não pudessem realizar trabalhos ali praticados. Ficamos a nos entreolhar, pois esperávamos tudo, até um simples não, menos aquela ideia de exterminar prisioneiros deliberadamente, visto que apesar do dever que todos tínhamos com a pátria, não imaginávamos reduzir aqueles prisioneiros usando tal artifício. Nosso comandante, usando uma voz baixa e acachapante, perguntou ao nosso Führer, como poderíamos fazer tal proeza, e ele relatou simplesmente: pare de dar comida para eles. Aumente sua carga de trabalho e em poucos dias terão sobrando acomodações e alimentação suficiente para nutrir outros presos com mais condições. Senti-me revoltado com aquela resposta. Parte do meu mundo de ideais ruíram durante aquela reunião e percebi que aquela guerra não era feita para pessoas como eu, que tinham um ideal baseado em atender as pessoas necessitadas, e sim feitas para pessoas sem escrúpulos de como vencer uma guerra. Nem que fosse necessário destruir vidas de pessoas que já não tinham mais vida, pois já estavam enclausuradas em um ambiente aterrorizante. Ficamos mais 15 minutos e nos despedimos de Hitler com a costumeira saudação e fomos embora decepcionados, com muitas dúvidas na cabeça. Aquelas ordens não poderiam ser cumpridas em sua totalidade, pois nenhum dos 5 que participaram da reunião tinham a intenção de deflagrar um morticínio por conta própria. Isto era muito duro para todos nós. Rumamos de volta para a destruída Iugoslávia e penetramos no campo por volta das 15 horas, com vários oficiais e soldados nos aguardando para receberem as ordens do alto comando nazista. Nosso comandante iniciou a explanação afirmando: minha tropa, hoje como nunca, teremos que nos concentrar em fazer o melhor de nós. Trouxemos ordens de eliminar os piores prisioneiros, mas temos a obrigação de ao menos dar-lhes uma chance. Não lhes daremos comida, mas daremos consolo para que seus arrependimentos façam com que nossa causa seja por eles reconhecida e com isto jurar lealdade ao Terceiro Reich. Se aceitarem, serão tidos como um dos nossos e serão tratados com a mais alta dignidade. Se negarem, serão executados por fuzilamento, porque serão traidores da nossa causa. Dadas as ordens, separaram os mais velhos e os menos capazes e iniciou-se a explanação dos fatos. Ninguém aceitou a proposta. 27. O fim do Reich. Novembro de 1943. Durante reunião com seus oficiais, o comandante do campo resolveu dar um ultimato de alerta para que os presos mais velhos e debilitados se tornassem voluntários para aderir ao hitlerismo. Só que von Raum e os outros oficiais discordavam desta posição e deram outra sugestão, que tais presos fossem utilizados de maneira mais produtiva. Colocariam inspetores nos campos exteriores para realizar trabalhos de inspeção a serviço do Reich, sem eles propriamente saberem que estariam contribuindo com os alemães. Para os oficiais, seria uma saída temporária,
que não resolveria o problema de superlotação do campo, mas aliviaria o peso de sermos acusados de assassinos em série e de nos comprometermos perante tribunais de julgamentos futuros. E assim foi feito. Os mais velhos e os doentes que tinham condições saíam bem cedo, pela manhã. Só retornavam à tarde com a condição de relatarem a presença de pessoas estranhas no local, que eram predominantemente camponeses que, na primavera-verão, aderiam ao ritual da colheita da plantação, e no inverno faziam seus lares mais aquecidos. Ademais, esses poucos colonos foram previamente cadastrados e todos tinham uma origem eslovaca, o que facilitaria o reconhecimento de estranhos, ou seja, os serviços daqueles idosos e dos desvalidos eram apenas para fazer de conta que não quebraram as ordens do nosso comandante. Passaram-se outros meses e o inverno veio rigoroso, com todos nós sentindo dificuldades na alimentação e em manter o aquecimento do local. Tivemos ideia de racionar combustível e alimentos com a finalidade de estocar e ir gastando, paulatinamente, nossas reservas. Durante este inverno, tivemos muitas dificuldades e a luz passou a ser de velas e candeeiros. O frio assolava brutalmente a região e eu e Katrina resolvemos passar o tempo contando nossas peripécias na infância e adolescência. Fiquei fascinado com seus relatos e não parava de olhá-la e sentir que ela era a mulher da minha vida. Em meus pensamentos, comecei a sonhar com uma casa, filhos, alegria por todo lugar, uma verdadeira família e eu ao lado da nossa lareira cantar e declamar poesias do mais alto nível para aquela bela mulher. Não me continha e beijava a Katrina com mais frequência, apesar de estar longe dos olhos das pessoas, sentia receio em novamente ser descoberto. Assim passou-se o inverno e iniciou-se a primavera com seu esplêndido sorriso. Cultivamos nossas esperanças de que aquele conflito não tardaria para terminar e logo tivemos notícias do fronte nada animadoras para o Reich, mas que traziam alento para alguns presos que ouviam os boatos da guerra. Passamos a fazer times de futebol e estimular alguns presos a praticar o esporte, tudo com a supervisão do comando do campo e para que os presos não tivessem ideias de fuga. Já bastavam nossos problemas, como alimentação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Resolvemos fazer uma pequena horta, para ajudar no combate à fome e logo surgiram alguns legumes para distribuir nos pratos quase vazios daqueles presos. A guerra estava caminhando para o colapso total quando nosso comandante decidiu ele mesmo arrumar um jeito de melhorar nossa alimentação, destacando alguns soldados e mandando-os à procura de caça na região. Pequenos animais como coelhos ou então lebres para fazer parte dos nossos pratos. Assim a fome foi se esmorecendo, mas nada igual aos morangos silvestres que colhíamos em região próxima. Muitos presos passaram a morrer em decorrência de uma gripe forte que abateu o campo. Nada podíamos fazer, apenas rezar para que aquela situação passasse logo. Eu não tinha convicção em Deus, mas sabia que algo superior a nós era responsável por todo aquele destino. Katrina não parava de trabalhar, mas em alguns momentos de folga aproveitávamos para nos iludir com nossas alegrias e imaginar nosso futuro longe daquele campo. Surgiu a ideia de uma fuga, mas para onde iria sem mim? Não suportaria tal ideia. Surgiu então o pensamento de nós dois fugirmos, mas para onde? Seria considerado um desertor e logo morreria fuzilado nas mãos do Führer. O jeito era esperar e imaginar que logo seríamos libertados com o final daquela guerra. Passaram-se mais alguns meses até a chegada de notícias de que a nossa Alemanha estava perdendo a guerra no fronte e seríamos convocados para irmos para a frente de batalha, visto que vários soldados haviam perdido suas vidas e havia necessidade de utilizar todas as reservas possíveis para conter o inimigo. Fui convocado para reforçar as defesas na França e assim deixei Katrina e o campo para me dedicar aos doentes e feridos nas frentes de batalha. Deixei meu amor na certeza de que, quando tudo terminasse, voltaríamos a nos ver e ficaríamos juntos para o resto de nossas vidas. 28. No outro dia.
Dezembro de 1944. Já estava no fronte com o 44º Regimento da Cavalaria Mecanizada do Reich e tínhamos poucas chances de vitória, já que o inimigo avançava velozmente sobre nossas posições. O comandante do regimento mandava a todos recuarem e se reagruparem para uma última tentativa de romper o bloqueio das linhas inimigas e fazer com que os suprimentos passassem para reabastecer o resto do 35º Batalhão, que sofria perdas pesadas nas mãos dos aliados. Eu acompanhava um pequeno grupo de soldados e tinha à minha disposição 2 enfermeiros e um pouco de medicação anestésica e nada mais poderia fazer para salvar meus companheiros. De noite, era um alento para refazer nossas forças, mas tudo indicava que aquela guerra estava próxima do fim. Até Hitler mandou que todos nós retornássemos para a Alemanha, para um grande esquema de defesa da cidade, que já estava quase toda destruída pelos bombardeios dos aliados. Passávamos fome e racionávamos toda a nossa munição. Apesar de médico, tinha como função vigiar posições dos inimigos e avisar, o mais rápido possível, caso houvesse alguma anormalidade. Fui surpreendido por um grupo de soldados aliados que me fizeram prisioneiro e me mandaram para um campo, na retaguarda já conquistada. O tempo passava e toda a minha esperança de encontrar Katrina estava indo para bem longe da realidade. Pelo menos, passei a comer melhor, tinha um certo respeito pela minha patente de capitão médico, mas não queriam que eu ajudasse em nenhum tratamento médico. Passava horas ao relento esperando algo a fazer, até que veio a notícia de que Hiroshima havia sido bombardeada com artefatos atômicos, causando extrema destruição do local e, no outro dia, foi a vez de Nagasaki. A guerra estava próxima de seu fim, nós éramos os últimos da resistência. Os japoneses estavam alquebrados em seu orgulho e nós, os alemães, já não tínhamos esperanças de sair vitoriosos nesta guerra. Passaram-se mais alguns dias e foi reconhecida a vitória aliada. Nosso Führer foi dado como morto por suicídio e nossa Alemanha foi ocupada e dividida por russos e americanos em partes oriental e ocidental. E minha Katrina perdida naquele campo, sem notícias suas. Agora eu estava aguardando o julgamento do que iriam fazer com aqueles soldados presos e rebaixados na linha do fronte, esperando um último acordo de liberdade. Passaram-se mais alguns meses de espera e finalmente fui libertado e mandado de volta para ajudar a reconstruir a Alemanha, totalmente destruída após o fim daquele conflito. Procurei meus pais, mas haviam sido mortos em bombardeios e nossa casa já não existia. Vi tudo devastado, somente permanecia meu amor por Katrina. Fui à sua procura, mas não tive a sorte de reencontrá-la. Disseram que ela havia partido sem deixar localização certa de seu destino. Fiquei desesperado, pois aquela mulher a quem jurei amor eterno havia desaparecido. O que fazer naquela situação? Nada mais me restava a não ser retornar para minha cidade e tentar reconstruir minha vida. Passei longas noites acordado na esperança de reencontrar meu grande amor, mas nada pude fazer para reaver Katrina. Em uma manhã, já com vários meses passados, vejo que surge na minha frente um pequeno carro, estacionando próximo à minha casa em reconstrução e desce uma pequena moça com vestido azul claro, sapatos brancos e um belo sorriso em seus lábios. Era a Katrina que, finalmente, havia me encontrado. Saí correndo e agarrei-a em meus braços, beijando-a longamente naquele momento inacreditável de felicidade. Katrina havia me achado. Amo-te muito, eu disse. Não podia deixar de tê-lo, respondeu ela. E os dois se amaram com todas as forças e ficaram felizes por todo aquele dia. Meus amigos, após muitas emoções, eis que o amor fala mais alto que qualquer momento de desespero. O amor nunca trai e não deixa dois corações que sempre se amaram longe um do outro. Mesmo que a eternidade traga lacunas, um dia eles sempre se unem novamente. A partir daquele momento von Raum e sua esposa Katrina, finalmente juntos,
passam a trabalhar por um mundo melhor. Fundaram uma associação para jovens sem abrigo e idosos desamparados e passam a fazer caridade com as bênçãos dos céus. Von Halme, antigo ateu, se converte em discípulo de Jesus Cristo, atribuindo a ele todas as bênçãos que tinha recebido, e com Katrina não poderia ser diferente. Ela passou a frequentar uma igreja próxima à sua casa quase que diariamente e, sem medo de ser feliz, passou a rogar aos seus todos os benefícios que tinham em suas vidas. Com isso, o casal viveu mais 35 anos, tendo Katrina desencarnado após uma luta de alguns anos de doença degenerativa e Von Halme deixou a Terra após 5 anos da partida de Katrina. Já com seus 75 anos, sofreu um infarto fulminante. Nas suas memórias, permanecem arquivados o cortejo dos livros semiabertos dos céus. Charles, antes Josaphat e depois Von Halme. Um espírito à procura de seu amor, que se intercruzaram em épocas diferentes para se curarem de seus males e evoluírem pela eternidade de seus dias. Que Deus seja louvado eternamente. Quarta parte. 29. O outro lado. Vejo uma luz brilhante, em forma de esfera, bailando acima de minha cabeça com um fundo escuro, trazendo a mim uma paz intensa, me relaxando. Doces perfumes no ar vieram trazer as lembranças de minhas vidas vividas em passado longínquo, entre risos e preocupações. Tudo seria por mim descortinado como uma viagem no tempo que, em fração de segundos, pude estar breves momentos num passado distante. Momentos de alegria e tristeza, de dor e de afagos, nada escapou daquelas lembranças do passado antigo. Fiquei assim por vários minutos, deliciando-me com aquele filme cheio de emoções, tristezas e ódios. Descortinei quem eu fora, de pobre mascate até dono de circo que, na boca de um leão, encontrou a morte. O silêncio de outrora trouxe-me, finalmente, a paz que tanto almejara. Subitamente, fui levado, como em um impulso kármico, a regiões subinfernais, com pássaros luminosos a bailar no céu, pequenos animais a flutuar sobre a grama e doces luzes acalentando toda a região. Estava no paraíso, afinal? Não sabia, achei que me encontrava em uma área reservada para boas pessoas que um dia habitaram aquela velha terra já distante, mas em meus pensamentos, sempre presente. O ar era divino, melodias emanavam dos 4 cantos. Cânticos celestes faziam o meu ser atingir o clímax de tranquilidade e alegria, nada a fazia lembrar aquelas rudes lutas travadas na região terrestre, a lustros de distância do agora, com legiões de pessoas a se aproximar, trazendo um sorriso e um abraço para me acalentar. Vieram em grupos para me saudar, entre eles Abigail, Carlos, Joshua, o velho Arão, numa carruagem sem cavalos, mas com uma brilhante caravana de pessoas a repuxar. Nunca me senti tão feliz, tão amparado. Fiquei neste estado por algum tempo até ser levado para uma área reservada pelos que deixam a terra e que necessitam se recompor em sua nova realidade. Levaram-me para uma colônia próxima a Estrasburgo chamada Os Aleutas, em homenagem a povos distantes do passado longínquo da terra. Sentia-me consolado e feliz, mas uma pessoa ainda não pude ver. Era a minha velha companheira de algumas encarnações, Sara. Disseram-me que não poderia vê-la, pois ainda não reunia condições favoráveis. Outros anteciparam com informações que ela estava em regiões inferiores, pois não tinha conseguido reparar as suas faltas e com alguns agravantes, sua disciplina moral tinha ido por água abaixo em sua última encarnação. Fiquei preocupado. Havia necessidade, por minha parte, de resgatar meu antigo amor e nada pude fazer para trazê-la de volta à melhor área das esferas celestiais. Tudo começou então a diminuir os movimentos, comecei a ficar mais tonto, sonolento e perdi a consciência, permanecendo neste estado por um bom período, só recordando pequenas passagens com Sara. Fiquei demasiadamente em torpor e dizem que não reagi a nenhum estímulo,
Estava cansado das lutas da minha última existência, com guerras, fome e peste, e passei a adotar movimentos sutis para solicitar coisas como alimentos, luz para ver onde estava, livros para leitura, mas tudo isso com grande intervalo de inconsciência. O tempo passou, até que recebi minha primeira visita. Era meu pai Joshua, que em épocas anteriores já havia sido meu companheiro de armas. Disse-me que agora estava bem, mas necessitava de mais repouso, pois minhas lutas tinham sido muito exageradas, mas vitoriosas. Senti-me confortado. Após algum tempo, eis que surge um anjo da guarda, a minha velha e boa Abigail, trazendo notícias do mundo carnal, que as minhas obras realizadas na última encarnação tinham prosperado, e com isto ganhei o mérito de um dia voltar às esferas terrestres para uma visita de observação. Tal cortesia era uma forma de recompensa das energias gastas nas pelejas terrenas. Sentia-me cada vez mais confortado e, por último, surgiu em minha presença a mãe de todos, Rita de Cássia, acompanhada de um séquito de nobres espíritos, todos ao seu redor como se fossem guardiões. Disse-me que, pela justiça divina, teria uns momentos de alegria inalcançáveis para qualquer um por ter tido a consciência de implantar obras felizes em minha última encarnação. Rita faz referência a uma unidade de saúde, que posteriormente evoluiu para um pequeno hospital e passou a atender pessoas com diversos tipos de deficiências mentais. Não pude conter o choro, mas fui acalentado por aqueles espíritos que, com toque suave, acalmaram os meus puros sentimentos, transformando-os em máxima alegria. Voltei a dormir e passei muitas luas neste estado até que comecei a ter condições de me levantar do meu leito, sempre cercado de espíritos, que se faziam às vezes de enfermeiros. Sentia-me melhor e cada vez mais forte. Pensava no meu passado e nas lutas desenvolvidas, achava que poderia ter feito mais, fiquei analisando o meu passado e minha última encarnação. Sem perceber, estava sendo observado por um grupo de espíritos com aspecto singelo que pareciam iguais e disseram que eram estudantes das esferas superiores, que tinham condições para observar a recuperação dos recém-chegados da Terra, e esse era o meu caso. Dormi novamente e já nem lembro de quantas vezes tive a oportunidade de sair daquele lugar, mas logo era impedido por companheiros, sempre em belas preces que falavam de nosso amigo Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, que doou sua vida por todos nós e nos mostrou o caminho da salvação. Amai a todos, sem distinção, dizia, e recordei os tempos da Galileia, onde o pequeno leproso Irineu recebeu a dádiva da cura da lepra. Sim, esta foi uma das vidas do passado a quem o Mestre, através de seu amor infinito, concedeu para esta criatura desvalida a bênção do seu amor divino. Ó, Divino Mestre, há quanto tempo fui infelizado, sem dúvida. E agora aqui estou a me recuperar das últimas batalhas. Senti uma forte emoção ao saber, por intermédio dos meus curadores, da presença de espíritos do mais alto orbe, de que haveria necessidade de convocar trabalhadores espirituais para dar continuidade ao programa de elevação da Terra para um planeta de regeneração, e que tais voluntários seriam selecionados dentre os participantes daquela colônia. Senti-me apto para me engajar nesta tarefa, mas meus orientadores nada disseram a respeito desta minha inspiração. Diziam que era precoce meu retorno e que eu não reunia condições suficientes para o trabalho, visto que algumas pendências em meu ser ainda tinham que ser trabalhadas. Fui falar com o diretor de aconselhamentos da colônia, que me informou da impossibilidade do meu intento. Eu ainda necessitava de mais aprendizado espiritual. A colônia era grande, possuía vários departamentos com um sistema organizacional simples, mas eficiente, e contava com um diretor-geral e 32 departamentos. O que mais eu gostava de ir era o da cultura, pois impressionava-me com a quantidade de evoluções culturais que a Terra passou e que seriam necessárias muito mais outras para que o ser humano se tornasse mais fraterno. Eu já circulava por quase toda a colônia e sempre com supervisão próxima de grupos de espíritos amigos, dentre eles Carlos e Abigail.
Insistia em receber notícias de minha amada, mas nada podiam me adiantar com precisão. Foi quando recebi a visita de uma amiga espiritual chamada Helena, com poucas informações sobre Sara, que dizia que se encontrava em regiões baixas, mais precisamente no umbral, pois purgava momentos de dor, anteriores à sua última existência. Revelou-me que Sara fora expulsa de casa por haver maltratado animais domésticos e teria se tornado prostituta das mais bem pagas. Fez de tudo, usou drogas, brincou com pessoas fortes, não tinha muita piedade de ninguém e só foi permitido seu encontro em minha última existência para que ela se ajustasse. Com muito afinco conseguiu em parte, mas seus algozes do passado exigiam vingança e conseguiram que ela o traísse com outras pessoas. Aquela revelação me deixou atordoado, mas como Sara, aquela moça bondosa e carismática, pôde travar meus sonhos de espírito elevado. Fiquei chocado e pedi que Helena me levasse perante o diretor de departamento de vidas passadas para poder rever em que momento estes fatos aconteceram. Não pude mais ficar tranquilo